Dando continuidade à aula passada, nós paramos justamente quando fomos falar desse exemplo aqui. Então, se considerarmos no RN o produto interno usual, e se considerarmos que o vetor U é dado por essa N-upla aqui de números reais, e o vetor V é essa outra N-upla de números reais, então aqui esse é um exemplo da aplicação da primeira desigualdade que nós vimos, que foi a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Nós vimos uma segunda desigualdade, que foi a desigualdade triangular. E aqui esse exemplo mostra que a desigualdade de Lagrange é uma consequência da desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade de Cauchy-Schwarz nos diz isso daqui. Diz que o módulo desse produto interno entre U e V é menor ou igual que o módulo, que o produto da norma de U vezes a norma de V. Bem, aí, a partir disso daqui, a gente vai, por meio dessas duplas implicações, chegar a essa outra desigualdade. Mas vamos nos convencer de que isso é verdade, né? Primeiro, ele lembra a você que, se nós estamos no RN, então esse produto interno é dado por isso aqui. Acredito que não há mais dúvida sobre isso. Mas pode ser que ainda não entendam exatamente o que é esse símbolo, né? Então, só para ter certeza que todos entendem isso daqui nada mais é do que o produto interno, né? Que a gente já viu. Ou seja, é esse produto interno aqui, que a gente viu lá provavelmente viu em geometria analítica. Mas se não tiver visto, é justamente esse produto. x1 vezes y1, x1 vezes y1 é a somatória, né? Quando o i é 1, você tem x1 vezes y1. Depois, quando o i é 2, você tem x2 vezes y2. O i é 3, você tem x3 vezes y3 e assim por diante, tá certo? Até o último, que vai ser xn vezes o yn. Né? Então, é isso que está simbolizando aqui à esquerda. É justamente o produto interno que a gente está acostumado. Só que esse produto interno pode dar negativo. Então, ele está tomando o módulo desse produto interno, aqui no lado esquerdo dessa desigualdade. Então, esse aqui nada mais é do que o módulo desses produtos, das entradas de U e V, né? Entrada por entrada, e a soma desses produtos. Então, é simplesmente isso. Agora, vamos olhar aqui o lado direito, o que está dizendo essa parte da direita. Aqui, esse elevado a meio significa raiz quadrada, tá certo? Raiz quadrada. E aqui é a soma dos xis ao quadrado, ou seja, é o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado, etc., etc., até chegar no xn ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo aqui. Então, o que está escrito aqui é isso. E isso é exatamente a definição da norma de U. E aqui a mesma coisa, só que ao invés de x, i, você tem os y's. Então, isso daqui é a definição da norma de V. Então, essa primeira implicação aqui é simplesmente reescrevendo o produto e depois reescrevendo as duas normas. É só reescrevendo o que está escrito antes. Bem, aí vem essa outra dupla implicação. E aqui ele eleva ao quadrado, né? Então, quando ele eleva ao quadrado, do lado esquerdo, se era um módulo elevado ao quadrado, não há mais a necessidade de módulo. Porque se o número é negativo, elevado ao quadrado fica positivo. E se o número é positivo, elevado ao quadrado continua positivo. Agora, do lado direito, você tem a raiz quadrada de um produto de duas raízes. Então, desaparece a raiz desse e desaparece a raiz desse. Ou seja, desaparece justamente esse meio e esse meio aqui, né? A única coisa que muda, porque isso era a raiz quadrada e foi tirado a raiz quadrada, ficou só o que estava dentro do radicando. Então, foi esse o passo que ele deu nessa outra implicação. Próximo passo. Bem, se essas coisas aqui são menor ou igual, bem, na verdade não há um próximo passo, né? Ele simplesmente está dizendo que essa desigualdade aqui que é conhecida como a desigualdade de Lagrange. Seja V um espaço vetorial euclidiano, consideremos a aplicação V cartesiano V em R. Bem, de agora em diante, ele terminou a parte em que ele estava falando de produto interno,
E agora ele vai falar da função distância, né? Ele vai falar da aplicação distância. Então, consideremos essa aplicação. Veja, ele está definindo uma aplicação que vai pegar dois vetores e vai levar também num número, assim como foi no caso do produto interno. Só que agora, essa nova aplicação é definida depois que você já conhece o que é uma norma. E você só conhece o que é a norma depois que você conhece o produto interno. Lembre-se que a norma vai ser exatamente... Então, a norma é a raiz quadrada do produto interno entre U menos E e U menos E. Bem, aí note que valem as seguintes propriedades. Então, vamos olhar as propriedades da norma. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Isso daqui nos lembra muito o que foi definido lá na geometria analítica. Mas o nosso foco não é olhar para espaços vetoriais apenas considerando o Rn. Não é só olhar para o espaço vetorial Rn. A nossa ideia é generalizar tudo, né? Então eu agora vou determinar a distância em um espaço vetorial qualquer. Então vai passar a ter sentido a gente falar na distância entre duas matrizes, na distância entre dois polinômios, na distância entre dois vetores quaisquer elementos que possam ser considerados dentro de um espaço vetorial, tá certo? Vai valer essa nossa definição para todos eles. Basta que cumpram as propriedades que definem a distância. Então vamos olhar as propriedades. Notemos que vale as seguintes propriedades. A distância entre U e V é maior ou igual que zero. A distância é sempre maior ou igual do que zero para qualquer dois vetores pertencentes ao espaço vetorial V. E a distância entre U e V só vai ser igual a zero se na verdade você não tiver dois vetores. Se for um vetor só, então a distância é zero. Então isso acontece em virtude da proposição 1. O que diz a nossa proposição 1? Diz exatamente que a norma vai ser maior ou igual do que zero quando você pegar justamente dois vetores, um vetor com ele mesmo, você vai ter a norma sempre maior ou igual do que zero e só vai ser zero se um dos dois for zero, ou seja, se na verdade você tiver apenas um. É o que nos garante então a proposição 1, para que a gente possa estabelecer essa propriedade aqui. Bem, vamos para a próxima propriedade, que vai estar aqui na página ao lado. Deixa eu ver se eu consigo deslizar a página agora com um pouquinho mais de tranquilidade, porque da outra vez eu errei. Pronto, página ao lado. Vamos olhar as outras propriedades que definem a distância. Então, aquela era a nossa propriedade 1, propriedade 2. A distância entre U e V é igual à distância entre V e U, qualquer que seja U e V pertencendo a V. Olha, é importante ressaltar aqui qual é o tipo de espaço vetorial que a gente está trabalhando, tá? Lembre-se, a gente está pegando um espaço vetorial nessa nossa definição. Cadê a definição? Seja V um espaço vetorial euclidiano, tá bom? A gente está pegando um espaço vetorial que tem que ter um produto interno dentro dele, né? E que ele possa ser chamado de um espaço vetorial euclidiano. Então, se você não tem um produto interno definido dentro dele, você não consegue definir distância. Bem, então, isso daqui é verdade, a distância de U até V é igual à distância de V até U, se você está diante de um espaço vetorial euclidiano. Existem matemáticas onde essa propriedade não é verdadeira. Por exemplo, existem estudos numa geometria chamada geometria de Finsler. Não sou especialista, não conheço bem sobre ela. Quem conhece é meu amigo Rinaldo, onde ele já citou algumas vezes em que a distância de U até V nem sempre é igual à distância de V até U. Mas é claro que ali tem uma definição de distância especial. Não é o nosso caso. Nós trabalharemos com espaços euclidianos, onde a distância de U até V sempre é igual à distância de V até U, qualquer que sejam U e V. Bem, e isso é verdade por quê? Porque a distância de U até V, pela nossa definição, ela é a norma de U menos V. Ora, mas a norma de U menos V pode ser visto como a norma de menos 1 que multiplica V menos U. Okay? Porque o sinal de menos mudaria o V para menos e mudaria o sinal do U para mais. Então ficaria U menos V. Aí você pode tirar esse menos 1 como módulo, né? A gente viu que isso é verdade. É uma das propriedades de norma. Então, se isso é verdade, a gente tem 1 aqui. Então, vai dar 1 vezes a norma de V menos U.
E aí 1 vezes a norma de V menos U é a própria norma de V menos U, que é a distância de V até U, né? Então a distância de U até V, de fato, é igual à distância de V até U. Agora, a distância de U até V é menor ou igual que a distância de U até W, mais a distância de W até V. É aquela ideia que nós falamos há pouco. A gente disse que, na verdade falamos na aula passada, a gente disse que a desigualdade triangular é chamada dessa forma, justamente porque se você fala que uma distância de um certo ponto U até um ponto V, considerando as extremidades do vetor, né, a distância de U até V, mais, aqui de U até W, mais a distância de W até V, essas duas distâncias, U até W e depois W até V, a soma dessas duas distâncias é maior do que a distância de U até V. Então, por isso que é chamado de desigualdade triangular. Ok. Então, vamos ver como é que ele argumenta que isso é verdade. Ele diz o seguinte: a distância de U até V é a norma de U menos V. Só que isso é igual, bem, ele aqui acrescentou o menos W e o mais W, né? Não alterou nada, porque menos W mais W dá o vetor nulo. Então, a distância de U até V, ela é igual a norma de U menos W mais W menos V, porque isso daqui é a mesma coisa que U menos V. Só que isso daqui é menor ou igual por causa da desigualdade triangular provada na última aula, que, bem, olha isso daqui como sendo um vetor só, né? O que diz a desigualdade lá é o seguinte, que se você tiver aqui um vetor U mais um vetor V, e você pega a norma de U mais V, a desigualdade lá garante que isso é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Foi o que a gente provou na aula passada. Ora, se isso é verdade para U e V, também vai ser verdade para U menos W, W menos V. São dois vetores. Esse seria o meu U, esse daqui seria o meu V. Então, é menor ou igual que U, que é a norma de U mais a norma de V. Então, eu estou aplicando a desigualdade triangular aqui nessa expressão, né, nesse vetor. Nessa soma e diferença de vetores. Então, é verdade. Essa norma é menor ou igual que essa norma. Só que essa norma daqui é justamente igual, isso daqui é igual, ele não colocou, porque para ele já é evidente, né? Distância de U até W é essa norma de U menos W, e a distância de V até W é essa norma de W menos V. Portanto, é verdade essa desigualdade a partir desse raciocínio aqui. Está demonstrado que é verdade. Alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, é só falar. Bem, pelo fato de valerem as três propriedades acima, damos à aplicação de V em V o nome de métrica sobre V, ou seja, uma maneira de medir, né, a nossa distância, o que eu estou chamando de distância desde o início. Induzida pela norma, claro, né, porque a definição que foi dada, né, da distância de U até V, ela foi dada como justamente a norma de V menos U. Ou seja, o cara está te dizendo que para definir essa distância eu preciso que a norma esteja definida. Então, essa é uma métrica sobre V induzida pela norma. Você só definiu a métrica se você conhece a norma. Então, se você muda a norma, você muda a métrica. Mas lembre-se que a norma ela foi definida a partir do produto interno. Então, dependendo do produto interno, você tem a norma. E dependendo da norma, você tem a métrica. Tá certo? Então, a métrica é induzida pela norma e a norma, por sua vez, é induzida pelo produto interno. Tá? As coisas são interligadas. Então, eu posso fazer uma pergunta sobre um espaço vetorial a partir de um produto interno e depois fazer a mesma pergunta a partir de um outro produto interno. E perguntar a vocês qual a diferença que há ao usar um produto interno ou ao usar um outro. Eu posso perguntar a vocês qual é a métrica induzida sobre uma certa norma e eu posso depois mudar a norma e perguntar qual é a outra métrica que aparece. Posso também mudar o produto interno e aí, consequentemente, mudar a norma e, consequentemente, mudar a métrica. Então, posso fazer perguntas relacionadas às variações que eu possa fazer com a métrica, com a norma e com o produto interno.
estejam prontos, então, para esse tipo de pergunta nos exercícios, tá? Pois bem, vamos continuar um pouquinho. Pelo fato de valerem as três propriedades acima, já li essa parte, vamos seguir. Nota. Convém lembrar que em geometria, dados os vetores U e V, então o módulo de U menos V, que é de fato já uma norma, já é uma métrica nesse caso, mede a distância entre as extremidades de U e V, desde que esses vetores tenham suas origens representadas na origem dos eixos. Este fato, obviamente, sugeriu a definição de métrica no espaço vetorial euclidiano. Ou seja, ele está te dizendo que isso que foi definido acima já está justamente baseado no que a gente aprendeu na geometria analítica. Eu não sei se vocês lembram como era lá na geometria analítica, mas a gente falava assim, ó, se eu quero somar dois vetores, acho que é melhor eu usar uma setinha desse tipo aqui. Ele não me permite aqui nesse módulo, nessa forma de desenhar, fazer retas, não permite não. Então, vou fazer a mão livre mesmo. Lá a gente aprendeu o seguinte, se você tem um vetor U e você vai somar com um vetor V, você pensa como se fosse um deslocamento. Você pensa como se fosse um deslocamento. Você sai desse ponto até esse ponto pelo vetor U e depois sai desse ponto até esse ponto pelo vetor V. E aí qual foi o deslocamento que se realizou? É esse deslocamento aqui. O deslocamento U mais V. Foi assim que a gente viu lá na geometria analítica. A soma de vetores é como se fosse o deslocamento. Mas alguém espertamente também notou o seguinte, que se a soma desse daqui com esse dá esse, eu posso pegar um paralelo ao V e colocar aqui, tentar desenhar o mais paralelo possível, ó. E aqui eu tenho um outro representante do vetor V. E aí eles notaram que isso forma um paralelogramo. Esse cara é paralelo a esse. E eu posso então fechar esse paralelogramo colocando um outro representante do vetor U aqui. Todos terminando no mesmo ponto, tá? Perdão pelo desenho. Bem, eu posso colocar então outro vetor U aqui. Então isso forma um paralelogramo. E a diagonal do paralelogramo era a soma de U mais V. Então foi assim que a gente aprendeu lá na geometria analítica. Ora, e o que é a diferença? A diferença U menos V. Ora, o deslocamento U seria esse deslocamento aqui. E o que seria o deslocamento menos V? O deslocamento menos V seria para o lado contrário. Eu vou tentar desenhar fora, porque aí está chatinho de ver. Então, você tem o deslocamento V e você tem o deslocamento U. Então, o que seria o U menos V? O U é esse deslocamento que vai desse ponto até esse ponto. O V é o deslocamento que vai deste ponto até este ponto. O que seria o deslocamento menos V? É um deslocamento para trás. Menos V. Então o que seria somar esse deslocamento com esse deslocamento? Ora, você pega um paralelo aqui, pega esse U e coloca ele paralelo aqui embaixo. Coloca um paralelo aqui. Então, somar menos V com U é a mesma coisa que fazer U menos V. Seria você se deslocar daqui até aqui, seria o menos V, e depois daqui até aqui seria o deslocamento U. Portanto, a soma do U com o menos V é um vetor assim. Que é justamente esse vetor que fica aqui em cima também, ó. Paralelo. Então, o vetor U menos V, que é esse vetor aqui, o vetor U menos V, ele é paralelo a esse vetor que fecha este triângulo aqui. Ele é o mesmo que esse U menos V de cima. Então é o que ele escreveu aqui. Eu ia tentar desenhar aqui para trás, mas ia ficar chato, né? O V invertido lá para trás, somado com o U paralelo aqui, com o U paralelo a ele, é o menos V. Na verdade ainda apareceria o paralelo embaixo, né? Somado com o paralelo embaixo, daria justamente um vetor assim, que é paralelo a esse, com o mesmo tamanho, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, é isso. Toda vez que você tem um vetor V e um vetor U,
o U menos V, ele começa na extremidade do V e termina na extremidade do U, né? Então começa na extremidade desse último, do V, e termina na extremidade do U. Então foi assim que a gente definiu lá na geometria analítica essa questão do deslocamento. E aí o U menos V passou a ser, o módulo do U menos V passou a ser justamente o tamanho desse vetor aqui. O tamanho desse vetor era o tamanho era o módulo de U menos V. Que no caso a gente viu lá que no caso seria a norma, né, a raiz quadrada dos quadrados das entradas de cada vetor desse, né? A gente fazia a diferença entre os dois, depois fazia essa conta e encontrava esse módulo, ou norma. Então, esse tamanho aqui, ele é a norma desse vetor e, ao mesmo tempo, ele é a medida da distância da extremidade do V até a extremidade do U. Então, essa distância entre dois pontos, que a gente via lá no R3, é justamente o que motiva a gente definir a distância entre dois vetores num espaço vetorial qualquer, num espaço vetorial abstrato. Então, como eu já disse há pouco, vai fazer sentido para a gente falar da distância entre dois polinômios, entre duas matrizes, entre dois vetores quaisquer. Eles podem ser as coisas mais esquisitas, mas se eles forem elementos de um espaço vetorial, então faz sentido se esse espaço vetorial tiver um produto interno, e a gente com esse produto interno consegue definir uma norma, e com essa norma a gente consegue definir uma distância, então vai fazer sentido a gente falar na distância entre dois vetores de um espaço vetorial abstrato qualquer, certo? Seja ele, por mais esquisito que for, sendo espaço vetorial e podendo ter uma distância definida nele, vai fazer sentido falar na distância entre duas coisas que aparentemente não tinham distância alguma entre elas. Isso é importante, tá? Porque como foi dito desde o início, o nosso objetivo aqui vai ser a gente generalizar as ideias que a gente tinha no produto interno lá da geometria analítica. Vamos ver se a gente consegue ver mais à frente aqui. Chatinho de puxar com a caneta, mas eu estou puxando aqui. Vamos lá. Então, como aplicação da desigualdade de Cauchy-Schwarz, vejamos como o conceito de ângulo entre vetores é definido em um espaço euclidiano. Então, já falamos do conceito de distância no espaço euclidiano qualquer, e agora ele quer também generalizar o conceito de ângulo. O conceito de ângulo em um espaço euclidiano qualquer, tá certo? Então, matrizes, polinômios, etc., a gente vai poder falar de ângulo entre duas matrizes, ângulo entre dois polinômios, etc. Então, sejam U e V vetores não nulos de um espaço euclidiano, V. Então, dessa desigualdade, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, segue que, ora, se isso daqui é menor do que esse número é um número positivo, e esse número aqui também é positivo, então, esse número daqui ele é maior do que menos esse. Então, se eu tenho que esse número positivo é menor do que esse número positivo, então também posso afirmar essas duas desigualdades aqui. Esse número é menor que esse número, mas também é maior que o negativo dele. E dito isso, conclui-se o seguinte: ora, sendo assim, eu posso dividir todo mundo por norma de U vezes norma de V, que é um número diferente de zero, né, e positivo. Então, quando eu divido desigualdades assim com um número positivo, eu não altero a desigualdade, elas continuam na mesma posição. Então, aqui dá 1 e aqui dá menos 1. Então, eu tenho essa desigualdade. Só que quando eu tenho essa desigualdade, eu lembro dessa fórmula da geometria analítica. A geometria analítica me dizia que o cosseno de um ângulo é esse número aqui, né? Seria o produto interno entre dois vetores dividido pelo produto das normas. Ora, mas se esse número é o cosseno de um ângulo, então, se eu estiver tratando de vetores que não sejam vetores euclidianos lá da geometria analítica, então eu posso dizer que o número que aparecer aqui é o cosseno do ângulo entre os dois, né? Então, de certa forma, eu defino o ângulo entre dois elementos abstratos quaisquer, vetores de um espaço vetorial qualquer, né? Então, logo existe um único θ, pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que esse θ vai estar entre o zero e o π, né, que é justamente o cosseno que era determinado, definido por esse ângulo na geometria analítica.
Então, se eu pego lá duas matrizes e eu faço o produto interno, eu tenho um produto interno definido no espaço vetorial das matrizes. Eu faço o cálculo do produto interno entre as duas matrizes. Calculo a norma das duas matrizes e faço o produto entre elas. Divido o número que eu encontrei no produto interno pelo produto das normas e encontro um certo número. Esse número vai estar entre -1 e 1. Então, esse número ele é o cosseno de um certo ângulo. Eu identifico que ângulo é esse entre 0 e π e digo que esse é o ângulo entre as duas matrizes, ou entre os dois polinômios, ou entre duas coisas quaisquer que sejam considerados vetores de um espaço vetorial abstrato. Tá? Acho que todos estão entendendo o que estou dizendo, né? Estou dizendo que a vida vai se ampliar, que a gente não vai mais falar do cosseno de um ângulo ou de um ângulo só se tiver na geometria analítica. Vai falar no ângulo entre dois vetores de um espaço vetorial qualquer, por mais que ele seja aparentemente algo que não tenha ângulo entre eles. Então vamos nos desapegar da ideia de ângulo como sendo apenas os números da geometria analítica, tá certo? Bem, é como dar a designação, subiu demais, deixa eu voltar. É como dar a designação de ângulo entre U e V a esse número θ, tá certo? E de fato, nos casos em que V for o R2 ou V for o R3, então realmente é o ângulo usual entre aqueles dois vetores que a gente desenha como um segmentozinho de reta orientado, tá certo? Então lá no R2 e no R3 de fato é. Então tal número corresponde à medida do ângulo entre os segmentos orientados que representam os vetores no sentido geométrico elementar, que a gente vai se desapegar e vai passar a olhar não como no sentido geométrico elementar, e vai passar a falar de ângulo entre duas coisas quaisquer, desde que essas duas coisas sejam vetores em um espaço vetorial, por mais que seja abstrato. Vamos para a próxima página. Opa, gente, já chegamos em exercícios resolvidos. Então, chegamos num ponto que a gente pode, já que hoje é sábado e que não tem quase ninguém na sala, a gente pode dar uma paradinha por aqui.